Olá, amigo e amiga, companheiro, visitante do site Processamento Digital. Esse que fala com você é Jorge Santos e nós estamos aqui para oferecer dicas sobre geoprocessamento, sensoriamento remoto e assuntos relacionados. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha interesse em participar do site, você pode estar entrando em contato. O site é todo organizado, dividido por categorias ArcGIS, GVSig, QGIS e outros tutoriais. Se você precisa de tutoriais, você pode clicar no menu tutoriais e ele vai te levar para vários tutoriais, onde você pode clicar no software que é do seu interesse. Por exemplo, QGIS, que é o que nós vamos falar hoje. Aqui são todos os tutoriais para o QGIS produzidos até o momento e de acesso gratuito para você. Fique à vontade para navegar no site Processamento Digital e não esqueça de participar também, dando seu feedback. Nós temos também nossa newsletter, onde você pode submeter o seu cadastro e receber as novidades do site Processamento Digital por e-mail. Então, não esqueça de contribuir e se inscrever no nosso canal do YouTube, onde você tem aqui a coletânea dos últimos vídeos que são produzidos no site. Não esqueça de participar. Site Processamento Digital oferecido pela X Tecnologias Espaciais Inovadoras. Então a dica que nós vamos apresentar hoje é para o QGIS 2.14. Lembrando, quem acompanha o site sabe que nós trabalhamos com o QGIS com a versão de longa duração, longo termo. Que a versão anterior era 2008 e agora nós estamos trabalhando com a versão 2.14. 2.8 anterior e a atual 2.14. Estamos aqui trabalhando no menu ajuda sobre... Estamos trabalhando com a versão 2.14.4. Então você pode acessar o site do QGIS e fazer o download da versão recente. Nosso assunto de hoje é sobre novo procedimento para realizar recorte de imagem no QGIS 2.14. O que você precisa entender a respeito do recorte de imagem? Bem, a informação mais importante sobre imagem é o seguinte. Primeiro, você tem uma imagem aqui, por exemplo. Vou aproximar para a camada, que é essa imagem. Eu tenho aqui um mosaico de imagens Landsat 8. E eu quero realizar um recorte irregular. Quero excluir algumas áreas com base numa máscara. A máscara é essa camada vetorial Oeste Bahia, onde eu tenho aqui os limites de alguns municípios. Então, eu quero gerar uma nova imagem Landsat 8 a partir desse mosaico que acompanhe o contorno desses municípios. Então, quais são os critérios que você tem que observar para realizar recorte de imagem? Primeiro critério: os dois dados, a máscara, no caso a camada vetorial, e o mosaico propriamente dito, devem pertencer ao mesmo sistema de coordenadas. Então vamos verificar aqui. Então, se eu acessar as propriedades da imagem, na categoria geral, eu vejo que essa imagem é uma imagem IMG, um arquivo do tipo raster do tipo IMG. É um formato de imagem que você deve trabalhar caso o seu mosaico venha a superar a casa dos 4 GB. Então, em vez de trabalhar com GeoTIFF, você pode trabalhar com IMG ou pode optar por BigTIFF, que não tem a limitação do TIFF tradicional. Então, o mosaico está referenciado no sistema de coordenadas geográficas e o datum WGS84, que é esse código EPSG 4326. Se você clicar no globo, nessa janela aqui seguinte, se você digitar 4326, ele remete para o sistema de coordenadas geográficas e o datum WGS84. Já o shapefile, clicando 2 vezes sobre ele e acessando a categoria geral, ele também está posicionado no sistema de coordenadas geográficas e no datum SIGA 2000. Então temos aqui o código é 4674, que remete para o sistema de coordenadas geográficas e o datum SIGA 2000. Então, os dados estão em dados diferentes, mas estão no mesmo sistema de coordenadas. Não tem problema para realizar o recorte. Se o dado estivesse no sistema projetado, se o dado raster no sistema projetado e a máscara no sistema geográfico,
Aí você teria um problema para realizar o recorte, porque são sistemas diferentes. Então, dados no mesmo sistema, não importa se o dado é diferente, você pode realizar o recorte. E o QGIS sinaliza para você aqui como dinâmica. Dinâmica quer dizer que você possui dados no projeto do QGIS em diferentes dados ou sistemas. Então, toda vez que você sinalizar aqui dinâmica, significa que você tem dados com dados diferentes ou diferentes sistemas de coordenadas. Daí, esse é o primeiro cuidado, manter os dados que serão usados no recorte no mesmo sistema de coordenadas. Então, essa é a minha primeira observação. Segunda observação é em relação à máscara propriamente dita. Essa é a máscara no formato shapefile, contendo os municípios da Bahia. Então, tem aqui alguns municípios da Bahia, um recorte dos municípios da Bahia, que eu quero usar para recortar o rastro. Observação: você não pode usar uma camada vetorial do tipo multipolígono. O que é esse multipolígono? Você pode perceber que você tem um único arquivo shapefile chamado Oeste Bahia, mas se você consultar a tabela de atributos, você vai ver 23 feições que fazem parte desse único arquivo shapefile. Então, você tem 23 formas e somente uma camada vetorial. Então, você tem aqui um dado conhecido como multipolígono. Então, multipolígono não pode ser utilizado como máscara para recorte. Então, qual é o procedimento? Gerar uma cópia do dado original, mesclar todos os dados numa única camada e assim preparar a máscara para o recorte. Então, primeiro cuidado, fazer um backup do dado original através da função salvar como. Daí você troca. Clica no buscar para salvar no local. Vamos ver, vamos salvar aqui em ctemp. Vamos salvar aqui mesmo. Oeste. Vou salvar como máscara. Máscara. Salvar. E aqui, lembra que o vetor está no sistema geográfico CIRCAS 2000 e o rastro está em geográfico WGS34. Eu posso selecionar o vetor para ficar no mesmo sistema. Agora o vetor e o rastro estarão no mesmo sistema, no mesmo dado. Já estavam no mesmo sistema, agora estarão no mesmo dado. Então, vou desmarcar essa opção porque eu não quero adicionar na tela. Vou clicar em OK. E o dado foi criado. Vou criar um novo projeto, só para você ver a diferença aqui e adicionar o mosaico. E adicionar agora o shapefile que eu salvei no temp. Você vê que agora o dinâmica não aparece aqui embaixo, porque ambos os dados estão referenciados no sistema de coordenadas geográficas e no datum WGS84. Então vou acessar as propriedades dessa camada e vou definir um estilo de cor em preenchimento simples, sem pincel, em estilo de preenchimento. Uma cor aqui azul, por exemplo. Está aqui o meu multipolígono. Então, esses são os dois cuidados que você precisa ter para realizar o recorte. A imagem e o polígono no mesmo sistema de coordenadas e as ilhas não são permitidas. Esses multipolígonos também podem ser conhecidos como ilhas, pequenos fragmentos de polígonos, não são permitidos para realizar o recorte. Então, o que você faz? Você edita e mescla. Entra em edição, aqui, alternar edição. Abre a tabela de atributos. E clica nesse ícone aqui, ó, nesse canto, como você faz no Excel. Você clica nesse canto aqui, você vai selecionar todos os objetos. Daí, você usa a função mesclar feições selecionadas. Essa função fica na barra de ferramenta de edição avançada, que está no menu exibir, barra de ferramentas, digitalização avançada. Essa barra aqui tem o recurso mesclar feições selecionadas. Só clicar em OK. Ele vai dissolver todos os objetos num único objeto. Você salva as alterações e sai da edição. Agora eu tenho a máscara vetorial exatamente no contorno dos municípios. Para você ver, eu mantive a minha camada dos municípios e gerei uma máscara para o contorno. Agora é só gerar o recorte.
Como gerar o recorte no QGIS 2.14.4? Menu raster, extrair, recorte. É a função que vai recortar a imagem. Arquivo de entrada só existe um, que é a imagem propriamente dita, o mosaico Land 78. Arquivo de saída é onde eu quero salvar. Vou salvar em temp mesmo, ctemp. Vou salvar como recorte Land 78. Sempre é importante frisar que quando você vai gerar o nome de arquivos e pastas, você deve evitar espaços, acentuação, cedilha e coisas do tipo. O formato de saída é GeoTIFF se a imagem alcançar o tamanho de 2 GB. Aí você precisa verificar qual é o tamanho do mosaico. O mosaico, você pode ver que esse aqui é o mosaico. Esse mosaico tem 6 GB. Está vendo aqui, ó? Então não vou salvar em GeoTIFF, vou salvar em IMG mesmo. Então procuro em IMG, que está aqui, Herdas Imagine Images, que é o IMG, recorte do 78 IMG. Por quê? Porque no meu caso a imagem é muito grande e o formato gravei em IMG. Então eu mantenho o IMG, Herdas IMG. Se no seu caso, se a imagem original é pequena, alcança até 2 GB, você mantém como GeoTIFF. Evite salvar como GeoTIFF com tamanho superior a 2 GB, senão vai dar problema na imagem. Então aqui, recorte 78.mg, salvar. Essa foi a primeira opção. Nenhum valor de dado zero. O que significa essa opção? Essa opção diz que um dado do tipo raster é um dado matricial, ou seja, ou ele é um retângulo ou ele é um quadrado perfeito. Então, o que é uma matriz? Uma matriz pode ser retangular ou pode ser representada através de um quadrado perfeito. Significa que isso aqui que eu quero gerar é um recorte irregular. Então, a área com dados está exatamente nos limites desse polígono aqui. Então, a área para formar a matriz será preenchida com pixel valor zero. Então, quando eu marco aqui nenhum valor de dados igual a zero, eu estou indicando que todos os pixels de valores zero da imagem gerada devem ser ocultados, para que não fique uma borda preta em volta da imagem. Modo clipping. Modo clipping é onde você vai definir o tipo de recorte que você vai fazer, através de uma extensão ou através de uma camada máscara. A extensão não é interessante porque a extensão, como está marcado aqui, eu deveria desenhar um retângulo em volta de onde quero gerar o recorte e para que o programa possa capturar as coordenadas dos cantos. Canto superior esquerdo, canto superior direito, canto inferior direito, canto inferior esquerdo. Mas então, o recorte por extensão não é interessante. Eu tenho que usar o recorte através de camada máscara. E como você pode perceber, ele indica aqui máscara. Ele já identifica o dado vetorial que eu tenho no meu projeto. Então, se você selecionar o arquivo que é a máscara, esse que já foi editado, em seguida você tem que manter aqui uma nova opção, que antigamente não era necessário. Você tem que marcar essa opção aqui, ó, cortar a extensão do conjunto de dados alvo para a extensão da linha de corte. Ou seja, os limites da imagem gerada serão criados nos limites da camada máscara. Então, marque essa opção. Criar banda alfa de saída, você não deve marcar essa opção. Essa opção vai gerar uma quarta banda. Esse aqui é um raster multibanda, ele tem 3 bandas. E se você marcar essa opção, você vai ampliar o tamanho do arquivo e não é necessário trabalhar com máscara porque é um processo muito específico. Então, você pode ignorar, abstrair essa questão da máscara e tem aqui manter a resolução do raster de entrada. Ou seja, se isso aqui tinha um tamanho de pixel, ele vai manter o mesmo tamanho de pixel. Então, depois de verificar todas essas opções, clique em OK e aguarde o término do processo. Pode ser lento ou pode ser rápido, depende da capacidade de processamento do seu computador, depende da memória e depende também do tamanho do arquivo. Se você tem uma imagem muito grande, o processo pode ser um pouco mais oneroso. Vamos só aguardar a geração do recorte. Bom,
Aqui você vê que o processo de recorte foi concluído com êxito. Não custa lembrar que você deve evitar pastas com espaço, acentuação, caracteres especiais, cedilha. E também caminhos longos, tipo trabalhar no desktop ou na pasta Meus Documentos, coisas do tipo. Procure criar, por exemplo, uma pasta C, projeto, imagem. Você bota lá a imagem na pasta e dali você vai seguindo com os seus processos. Então, processo concluído. Clique em OK, clique em fechar. Se você clicar em OK novamente, você vai rodar o processo novamente. Então, você clica em fechar para sair do algoritmo de recorte do Êxodo. E aqui ele adicionou a imagem automaticamente na tela e aqui você pode perceber que é o recorte irregular. Você vê que o recorte da imagem foi gerado exatamente nos limites da camada máscara. Eu vou aqui aumentar a espessura desse polígono 2,6 para 6,6 e você pode perceber que o recorte foi realizado com sucesso no mesmo formato de saída da imagem. Ó. O recorte no formato IMG aqui ficou com um tamanho de arquivo de 2.30 GB. Então ele supera a casa dos 2 GB. Então, se você for gerar um arquivo com tamanho superior a 2 GB, que se o arquivo original já é superior a 2 GB, você deve salvar no formato IMG ou no formato BigTIFF. Então, na dúvida, você salve seu arquivo no formato IMG, porque ele excede o tamanho padrão do TIFF convencional. Recorte realizado com sucesso, procedimento concluído. Então, 3 cuidados que você precisa ter ao realizar recorte de imagem. Primeiro, imagem e arquivo de máscara no mesmo sistema de coordenadas. Esse é o primeiro procedimento. Segundo procedimento, você deve verificar se você está trabalhando com multipolígono, ou seja, com muitas feições numa única camada vetorial. Se for o caso, use a ferramenta Mesclar Feições Selecionadas e acabe com os fragmentos, transformando apenas no contorno do dado. E o terceiro e último passo é verificar que no algoritmo para o QGIS 2.14 e versões mais recentes, o algoritmo de recorte, você tem que tomar cuidado com essa opção aqui, que deve ser marcada. Cortar a extensão do conjunto de dados, alvo para a extensão da linha de corte. Feito isso, seu recorte será realizado com êxito, sem nenhuma mensagem de erro. Então, essa é mais uma dica aqui do site Processamento Digital. Meu nome é Jorge Santos e você pode contribuir com sua sugestão de artigo, você pode mandar pauta. Nós temos a seção de colunistas, onde tem o pessoal trazendo uma pauta bem interessante, outros assuntos em vez de ser, que não são tutoriais propriamente ditos, mas são temas relacionados a geoprocessamento, TI, assessoramento remoto, através de uma visão acadêmica ou através da sua experiência técnica. Nós temos recebido aqui, na seção de colunistas, matérias que podem ser interessantes para o seu crescimento profissional também. Então, tem o nosso site Processamento Digital à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.